Seja bem-vindo à nossa segunda videoaula de HTML5. Meu nome é Fernando e nessa videoaula a gente vai estar vendo as tags de texto. Para quem não assistiu a primeira videoaula, eu aconselho que dê uma olhadinha lá, porque lá eu ensino a estrutura do HTML, como salvar, o que significa as tags de estrutura, e nessa a gente vai ver só as tags de texto. Bom, na primeira aula a gente tinha já salvo um arquivo, né, a videoaula 1. Quando a gente clica aqui, ela já abre uma página do navegador com o que a gente tinha feito. No caso, a gente só fez estrutura e o título. Então, o título a gente está aqui, vídeo aula 1. Para editar ele, a gente abre, clica com o botão direito, edit Notepad++. Então, a gente já tem a nossa estrutura prontinha. Como é vídeo aula 2, a gente altera aqui. Certinho? Só salvar, pronto. Dentro da tag body, como a gente viu na primeira aula, é tudo onde a gente vai colocar todo o conteúdo da página, toda a estrutura da nossa programação. Deixa eu abrir um pouquinho aqui. Então, a primeira tag que a gente vai ver é a tag de texto, que é identificada pela letra H. Eu já tenho os exemplos aqui prontinho. Vou puxar para lá já. Então, a gente tem aqui as tags de título, ok? Tag H1, H2, H3, H4, H5 e H6. Tá? Cada uma dessas aqui é uma tag de título. Então a gente tem título 1. A gente coloca nas outras. Cada uma dessas tags de título, ela tem um tamanho de fonte diferente. Então, a gente pode usar para títulos, subtítulos do documento. Então a gente tem aqui a 1, 3, a 4, a 5 e a 6. Opa. Título 6. Aqui, 6, prontinho. Depois que a gente fez isso aqui, a gente salva o documento, vai lá no navegador. Quando a gente atualizar ele, aparece o que a gente editou lá no documento. Então aqui, ó, tag H1, H2, H3, H4, H5 e H6. Cada uma delas tem um tamanho de fonte diferente, como eu tinha falado. Isso aqui é usado em títulos de documentos se você for criar em HTML. A nossa próxima tag é a tag de texto. Tá? Ela é identificada pela letra P. Eu já tenho um exemplo aqui. Só joga lá dentro. Aqui. Prontinho. Tag P. Tá? Todas essas tags aqui, elas têm, como eu tinha falado antes, o correspondente de fechamento. Você abre e já fecha ela. E depois, o programa que tiver que colocar, a gente coloca aqui dentro. Mas abre e já fecha. É uma boa dica que eu posso dar para vocês. A tag de texto, tá? O parágrafo, tudo que você quiser escrever numa página, em texto, a gente usa as tags P. A nossa próxima tag que a gente vai ver é a tag spam. Pronto. Para que serve a tag spam? Ela serve, tá, para definir uma seção em um documento. Ela é usada quando a gente quer diferenciar alguma palavra, alguma parte do texto. Então a gente usa a tag spam. A gente tem um parágrafo aqui onde a gente quer destacar uma palavra, então a gente usa a tag spam. Tá? E aí com o CSS a gente consegue formatar, definir que tipo de formatação vai ter essa palavra aqui. Depois a gente tem duas tags aqui, que é a subscrito e a sobrescrito. Tá? Para que serve essas tags eu já vou mostrar. Tem um exemplo aqui. Joga ali, prontinho. Tag subscrito e a tag sobrescrito serve para colocar o que você quiser, mais acima ou mais abaixo, com uma fonte um pouco menor. Então a gente salva aqui, ó, vai lá no navegador e atualiza. Pronto. Aqui tem o texto, tá, que a gente viu antes, a tag de texto, e aqui do spam, tá, onde a gente destaca só essa palavra. Como não tem nada configurado no CSS, não vai aparecer nada. E a tag subscrito, tá? Ela fica mais abaixo, e a tag sobrescrito fica um pouco mais acima, no caso de potenciação.
Depois disso a gente vai ver agora as tags HR e BR. A tag HR, ela desenha uma linha horizontal no documento, serve para separar partes de uma página, de um documento que você esteja fazendo. Então a gente usa a tag HR e ela vai desenhar uma linha horizontal. Salva e atualiza. Pronto, desenhou uma linha horizontal, separando títulos e da parte dos parágrafos. E a próxima que a gente vai ver é a tag BR. A tag BR, ela é uma tag de quebra de linha. No caso aqui, você tem um parágrafo e automaticamente ele vai quebrar as linhas conforme o tamanho que tiver definido aqui para esse texto. Mas se você quiser quebrar as linhas manualmente, onde você bem definir, você usa a tag BR. Então o que acontece? Vai ficar este texto, quebra a linha, é um parágrafo. Salva, vai no navegador e atualiza. Pronto. Este texto, quebra a linha, é um parágrafo. Depois disso a gente tem um detalhe que eu não falei: as tags tanto a HR como BR, elas não têm correspondente de fechamento e também não usam a barra de fechamento. Essa daqui no caso, elas não tem, é só a tag mesmo. Depois disso a gente tem algumas no HTML a gente não usa tags de formatação de texto, não é recomendado. É possível fazer a formatação no HTML, mas não é recomendado. A gente usa o CSS para formatar tamanhos de fonte, cor, espaçamentos, coisa assim. A gente usa tudo CSS, mas é possível fazer por aqui. Também eu vou mostrar como, com essas tags aqui. Tag B, que é de bold, negrito. Strong serve para a mesma coisa, bold, negrito, né? A tag I, que é de italic, deixa o texto inclinado. Small deixa o texto um pouco menor. E big deixa o texto maior. Aqui tem alguns exemplos que eu vou colocar para a gente ver como é que funciona. A gente apaga aqui, porque a gente não vai usar essas tags. Aqui, ó. Um parágrafo, este texto, negrito, strong, negrito, palavras em negrito. Aqui embaixo a gente tem um exemplo de itálico, né? E aqui abaixo a gente tem um exemplo de small e big. Salva, vai no navegador e vê como é que ficou. Negrito e negrito, itálico e itálico. E aqui abaixo a gente vê o small e o big, que dá a diferença do tamanho da fonte normal que a gente está usando no parágrafo, ele fica menor e maior. Algumas dicas que eu posso dar para vocês é o seguinte: a gente não usa tags de título entre tag de parágrafo e vice-versa. Aqui a gente tem um exemplo para mostrar. Isso é errado, tá? A gente não tem um parágrafo e utiliza uma tag de título no meio, e nem uma tag de título a gente usa um parágrafo no meio. A gente usa a tag span se quiser destacar alguma coisa, tanto no título como no texto, tá? Uma tagzinha de span para isso. Outra coisa é todo o conteúdo deve pertencer a um elemento, tá? Ela não pode ficar solta na página. Aqui a gente vai ver, ó. O que acontece? A gente tem a tag do body, né? E meu texto solto. Essa forma é errada. E aqui a gente tem a tag body e meu texto entre parágrafos. Isso é a forma certa, tá? Ela tem que pertencer a alguma tag de comando, de texto. Não pode simplesmente estar solta no documento. Isso aqui é a forma errada, bem como essa forma aqui. Bom, por essa aula é só, né? Na próxima aula a gente vai ver listas. Espero que tenham gostado. E para quem não viu a primeira videoaula, eu aconselho a olhar. E na próxima a gente vai estar falando sobre listas, então, ok? Muito obrigado.